Voltamos com o programa Papo Aberto para você que sintonizou a TV Canção Nova nesse momento. O nosso bate-papo acontece nesse canal toda segunda-feira às 22 horas. E será um prazer ter a sua companhia aqui conosco, viu? E nesse segundo bloco eu recebo um cearense que faz parte da comunidade católica Shalom, que a Canção Nova ama tanto, viu? São comunidades irmãs que se querem muito bem. Por isso eu tenho o prazer de recebê-lo, inclusive nesta altura da sua vida, em que ele está lançando o livro Thomas Rocha e os Filhos de Odin. É um romance policial com mistério, investigação, emoção e aventura. Então seja muito bem-vindo, Edson Filho. Um prazer tê-lo aqui conosco para a gente falar dessa obra especial, né? Diferente. Queria que você dissesse para nós. Primeiro, seja bem-vindo. Eu agradeço, desde já é uma alegria estar com vocês acompanhando na Canção Nova e também estar aqui pessoalmente, eu que assisto o programa do Márcio Mendes, é uma alegria muito grande, né? E ainda mais lançar esse livro, que é uma novidade praticamente dentro do ramo católico aqui no nosso país. Exatamente. De onde surgiu a inspiração para escrever o livro? A inspiração ela surgiu em 2010. Eu gosto muito de ler e leio muita literatura policial. Sherlock Holmes, A Inocência de Padre Brown, de Chesterton. E eu ficava pensando, meu Deus, como seria legal ter uma história, um romance policial que acontecesse no meu país? Porque tudo a gente importa, né? A gente coloca lá, não, é Inglaterra, é na França, mas e se fosse no Nordeste? E aí essa experiência foi legal, mas eu pensava, será que eu poderia evangelizar com isso? Então essa ideia ficou guardada durante 2 anos. E aí eu tive uma conversa com uma amiga muito grande, Josefa Alves, da comunidade Shalom, também está lançando um livro do mesmo estilo, e ela falou, Edilson, tem de escrever. Você já tinha começado alguns capítulos? Conclui e passa para a gente nas edições. Eu passei e, graças a Deus, o livro surgiu. Por que Thomas Rocha? Qual o significado do título do livro? Olha, é uma pergunta muito boa, viu? Porque no início era um outro nome. Eu tinha colocado um nome que era um pouco mais comum no nosso país. Só que a minha namorada dizia assim, Edilson, tu tem que botar um nome assim que seja diferente. Um nome que você possa utilizar no nome o que você quer passar do livro. E aí eu pensei, o que é que eu quero falar com o livro? Eu quero evangelizar, mas ao mesmo tempo eu quero fazer de uma forma diferente. Eu quero colocar a mensagem de Jesus sem precisar constantemente estar falando o nome de Jesus. Eu quero exaltar os valores cristãos. Eu quero atrair as pessoas que não leem livros cristãos. E aí foi quando surgiu a ideia de Tomé. Por isso que é Thomas Rocha. O personagem principal, que é um policial, ele começa como um Tomé, um incrédulo, e depois da trilogia ele vira alguém que acredita. Ele vira Pedro, ele vira Rocha. E aí ficou Thomas Rocha. Poxa, muito legal a ideia. E isso é uma coisa muito importante que você está trazendo aqui para a gente, porque é interessante que a mensagem do Evangelho não fique só dentro da igreja. A gente precisa levar essa mensagem que é de esperança, que é de vida, àquelas pessoas que estão mais desesperançadas e mais necessitadas de vida. Mas às vezes a linguagem ela estabelece uma conexão e às vezes a linguagem ela se impõe como uma barreira. Exato. Ela levanta um muro. Inclusive eu já fiz essa experiência de às vezes estar assistindo um filme e com a proposta de uma história diferente, muito comum no nosso cotidiano, mas com uma linguagem marcadamente religiosa. Parece que tem alguma coisa que pega, às vezes não desce, fica diferente, fica estranho, não é? A pessoa que está assistindo fica inquieta, porque muitas vezes a proposta é uma e o telespectador, a pessoa que está assistindo, ele não está dentro daquele quadro do objetivo, então ele se sente um peixe fora d'água. A ideia desse livro foi fazer com que cristãos e não cristãos pudessem ler e sejam incluídos. E torçam para que o personagem consiga o seu objetivo. Poxa, que legal. Você utilizou elementos vivenciados por você para escrever essa história? A história é uma ficção, não é? Mas tem fatos assim pessoais que são aplicados no livro? Eu não tive a experiência de viver nada que o livro fala nesse sentido, porque como é um romance policial, qual é a ideia básica do livro? Esse cara, Thomas Rocha, ele é um investigador da Polícia Civil de Salvador e tem um amigo, que é Augusto. Talvez se tenha uma coisa um pouco parecida comigo no livro, seja o Augusto, que ele gosta muito de anotar as coisas. E é legal porque a pessoa que vai lendo, ela vai se identificando com alguns personagens que aparecem. Ou Thomas, aquele cara intelectual, aquele cara de um raciocínio muito cartesiano, ou seja, ele vê e já quer resolver o caso. Eu tenho um pouco disso também. Ou o Augusto, que ele observa, ele escuta, ele é um pouco calado, mas ele anota, toma nota de tudo e ele sempre tem uma solução assim inesperada. E aí surge outra personagem, que é a Clarinha, e engraçado porque enquanto eu escrevi esse livro,
eu tava paquerando uma menina que hoje é minha namorada, né? Ela foi até a primeira pessoa a ler esse livro, quero mandar um abraço para ela, a Ariana Fidelis. E agora é titia, né? A sobrinha dela nasceu esses dias, né? Um abraço. Oh, então parabéns, viu? E aí você fica torcendo não só para que ele resolva o caso, que é um sequestro, acontece um sequestro de um filho de um grande empresário da cidade de Salvador. Só que à medida que ele vai resolvendo o caso, ele percebe que tem uma sociedade secreta por trás. E aí surgiu a ideia dos filhos de Odin. Algumas pessoas perguntam se isso é uma seita, se é uma religião, se existe mesmo. Na verdade, não. A ideia é porque eu percebi que hoje, no cinema, a ideia da mitologia nórdica e grega, ela surge com muita força. Muitos filmes falam sobre isso. E como o nosso objetivo é pegar de forma especial o jovem, a ideia é pegar alguma coisa que o jovem conheça. Então a mitologia está muito em alta. Odin é o pai de Thor. A gente sabe que tem muitos filmes sobre isso, né? Então a ideia foi justamente essa. Eu não vivi fatos desse livro, mas a minha personalidade está um pouco diluída nele. Há desdobramentos psicológicos no personagem que são características minhas ou de alguns amigos meus. Muito bom. Agora, você dizendo aí pra gente, a história reúne uma sociedade secreta, tem intrigas, tem romance policial, valores cristãos, lealdade, amizade. Foi fácil reunir esses elementos todos num livro? Não foi fácil, porque são muitos assuntos. A primeira coisa que eu precisei fazer foi, eu acredito, um processo de humildade, né? Não dá para falar tudo que você quer num livro só. Então, assim que eu comecei a pensar nesse livro, eu pensei, ele vai ser uma trilogia. Ele não pode ser um livro só, porque eu sei o que eu quero falar. Eu quero falar que Deus pode tocar qualquer pessoa. Qualquer pessoa é apta a uma experiência com Deus através do outro e através da amizade. A amizade ela tem um poder muito grande de mostrar como o homem se relaciona com Deus. E como o homem deve se relacionar com aquele que o criou. Não só como um Deus distante, mas como um amigo. Então eu pensei, como é que eu posso trazer a ideia de Deus amigo? E aí foi quando surgiu a possibilidade de o personagem principal não ser muito cristão, mas os seus amigos serem. Eles não falam muito de Jesus. Na verdade, eles não falam de Jesus em nenhum momento. Mas o valor da amizade, da lealdade, como a gente foi percebendo aí, e o valor da família ficaram tão fortes que o personagem começa a ter uma experiência com esse transcendental, com esse ser superior. E aí eu tive que dar uma jogada, né? Coloquei um padre para ser aquele bonzinho da história que aparece, que ajuda a resolver o caso e que ele é fantástico. E aí acabou virando amigo de Thomas, um padre altamente intelectual. Claro que uma criação, né? Peguei algumas pessoas que eu conhecia e criei esse personagem, que é o padre Amadeu, um padre velhinho, mas que todo mundo olha e quer abraçar. E aí acabou surgindo assim essa história, né? Muito bom. E você escolheu a cidade de Salvador para fazer parte da história do livro. Por que Salvador? É o ícone do nosso país, né? A gente sabe que alguns pontos são muito conhecidos no nosso país, né? Seja o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, o Pelourinho em Salvador. E na época eu morava em Salvador. Morei 2 anos e meio em Salvador, uma terra maravilhosa. E lá em Salvador eu percebi que ela tinha o naipe, como a gente gosta de dizer, né? Ela tinha um cheiro de um romance policial e estava merecendo alguma coisa assim. E a terra é de grandes escritores, né? De grandes poetas. E aí eu pensei, não, eu vou presentear essa cidade e as pessoas que eu conheço, fazendo com que esse primeiro livro dessa nova forma de evangelização, aconteça aqui na cidade de Salvador. E aconteceu, as pessoas leram, e é legal porque quem passou por lá começa a olhar o nome das ruas, eu conheço isso aqui. E aí eu pensei, bom, e quem não conhece Salvador? Aí foi a jogada na nossa parte de edição. Pegamos as fotos de alguns lugares e estilizamos. Então você vê os desenhos, os traços, então você consegue se sentir em Salvador mesmo nunca tendo ido a Salvador. Quais foram as influências literárias que acabaram colaborando com você nesse livro? O que você gosta de ler e, de uma maneira especial, que te acompanhou aí na confecção dessa literatura? Eu gosto de ler praticamente tudo, né? Eu, embora escreva, mas meu ramo de estudo é um outro, né? Eu estudo física e engenharia. Então as pessoas falam, como é que você pode pensar em matemática? Romance, né? Tudo a ver com literatura, né? As pessoas passam, como é que matemática e física... Uma faculdade de letras, pelo menos, né? Exatamente. Mas a ideia desse livro, dentro dessa questão, é fazer com que a pessoa tenha a experiência de, ao ler, se encontrar. E aí eu pensei, que autor poderia inspirar a confecção desse livro? O autor principal foi Chesterton, um escritor inglês famoso do século XIX, século XX, e ele acabou inspirando autores famosos, como Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, e como C.S. Lewis, que escreveu Crônicas de Nárnia. E esse autor, Chesterton, escreveu um livro chamado A Inocência de Padre Brown, que é mais ou menos o Sherlock Holmes católico.
Então eu li um pouco sobre Chesterton, li algumas coisas que ele escreveu, mas também li Sherlock Holmes e li alguns autores brasileiros, né? A gente precisa ler Machado de Assis, José de Alencar, que é do Ceará, da minha terra. E aí foi criando Diga-se esse de conjunto. passagem, autores maravilhosos, escritores maravilhosos. Exatamente. Atemporais. Exatamente. Se você lê hoje um livro do Machado de Assis, nossa, Exatamente. extremamente atual, apesar das referências ser da época dele. Né? E é isso que faz um autor ser um gênio. Ele foi genial porque ele, naquela Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele faz uma pergunta básica sobre a morte que você, em qualquer época da vida, pode se perguntar, e em qualquer época da civilização, é uma pergunta que sempre vem. O que é a morte? Como posso lidar com isso? Então, assim, eu procurei enxergar em cima do ombro de pessoas que viram muito mais longe do que eu, né? E aí, assim, as pessoas perguntam, Edilson, você é um escritor? Eu falo que eu sou mais um intrometido do que um escritor, né? Porque eu vou arriscando e, graças a Deus, tenho tido uma resposta muito positiva das pessoas que têm lido o livro. Atualmente tem acontecido isso que você disse, o tema da mitologia tem reacendido com bastante força e é sempre muito interessante, né? Porque tem muitos elementos ali que mexem com a gente, com valores que a gente tem, são sinais, são signos, né? Que mexem dentro da gente, símbolos que fazem aflorar em nós aquilo que nós recebemos como herança cultural, herança hereditária. E também esse tema da sociedade secreta é algo que encanta em qualquer época da vida, não é? Desde o vovô ao mocinho mais novo, a pessoa está entrando agora, está ingressando agora no universo literário, está começando a ler seus primeiros livros e esse lance da sociedade secreta, daquilo que é escondido, mexe muito com as pessoas. E a gente vê um autor que teve uma pegada muito boa nessa direção, que foi Dan Brown, né, que tratou esse tema em Código da Vinci, Anjos e Demônios, não é? E que foi muito feliz tendo em consideração a resposta do seu público. Claro. Teve muito sucesso. Aí eu te pergunto, dá para fazer um paralelo entre essa literatura, a literatura de Dan Brown, tendo como perspectiva a sociedade secreta? Bom, quem leu Dan Brown, seja o Código da Vinci ou Os Demônios, sabe que o objetivo dele era jogar uma pergunta para a sociedade. Será que existe corrupção e rede de intrigas dentro da igreja? A minha ideia desse livro é diferente. É como se eu pegasse a outra ponta da corda de Dan Brown. Eu já jogo a pergunta diferente. Será que para você ser especial, você precisa fazer parte de uma sociedade secreta? Porque boa parte da grande força da sociedade secreta, esse mito que se constrói por cima dela, é o desejo intrínseco do homem de ser especial. E ele quer um grupo para que ele ser único, de ser um herói. Único, de ser admirado, de ser respeitado pelaquela sociedade. E aí eu vou mostrando que a nossa sociedade, ela é essa escola de aprendizado e a pessoa não precisa ingressar numa coisa secreta, uma coisa que só alguns te reconhecem. Então eu puxo o outro lado da corda e, em vez de perguntar se talvez dentro da igreja ou da sociedade existe algo assim, eu pego só esse fato, estrategicamente falando, porque ele é atrativo, mas jogo o poder da amizade para poder desestruturar isso. E aí, se eu puder já revelar, como esse livro é uma trilogia, o livro número 2 eu já estou escrevendo, vou lançar no final desse ano, que é Thomas Rocha e a Ordem dos Iscariotes. Qual é a ideia desse livro? Mostrar que o nosso mundo muitas vezes deseja nos trair com a mentalidade. Uma mentalidade que desrespeita a família, desrespeita a ética, o direito. Então, a ideia é mostrar que a pessoa ela pode se encontrar em qualquer fase. Eu sempre digo, esse livro foi escrito para ser um presente ideal para a pessoa que você quer falar de Deus, mas não tem argumentos, ou não sabe como, ou aquele seu jovem que lê tudo, que lê livros como Dan Brown, mas Stephen May, lê Harry Potter, e aí ele pode ler um livro que ele pode se encontrar e ter uma experiência maravilhosa. Porque muitas pessoas ingressam numa leitura simplesmente com a finalidade de se distrair. Nem sempre a pessoa olha e diz, as ideias que estão neste livro estão de acordo com aquilo que eu acredito, os valores que são propostos são os valores que eu quero assumir para a minha vida, então acho que vai valer a pena a leitura. É muito difícil você ver uma pessoa que pega um romance nas mãos com essa ideia. Normalmente a pessoa diz, a história deve ser interessante, eu quero ler o que está aqui porque eu quero fazer esta viagem, não é? E a falta de literatura católica nesse sentido tem deixado de dar uma larga colaboração a esse público, que é ingênuo, mas é um público, não é?
que pode até ser ingênuo, mas que está carente desses valores, que quer conversar com alguém que traga uma proposta diferente de vida, que está cansado de ver a sua vida presa dentro de uma rotina, dentro de uma mesmice, sem chance de ser essa pessoa especial. Então, se há um convite para se fazer uma viagem ao universo da imaginação, não é? Passar por uma ficção, a pessoa topa de coração aberto. Agora, como é bom quando você encontra um livro que responde a esse anseio, mas traz valores saudáveis, traz uma experiência de vida, traz um ensinamento que pode redirecionar de uma forma muito positiva a vida da pessoa. E eu digo mais, Márcio, eu estou tendo uma experiência muito bacana, principalmente por meio das redes sociais, das pessoas que têm lido o livro. O pessoal já tem reagido, então? Muito, muito, muito. E eu fico surpreso porque são pessoas, algumas dessas pessoas, elas não gostam de ler. Foi a mãe que falou, olha, esse livro aqui é um presente para você. Inclusive, uma pessoa, ela é juíza lá no Ceará, e ela falou, meu filho não gosta muito de ler, mas leu o seu livro em uma noite. Um livro de 223 páginas. Ele disse que não conseguiu dormir até descobrir a resposta. Porque, assim, como ele falou, né, graças a Deus, o final do livro, embora seja uma trilogia, mas tem uma resolução, não fica a desejar. Então, na trilogia, cada livro terá uma resolução. Né? Então ótimo. Os 3 livros se completam, mas cada um é bastante em si mesmo para levar o autor a uma satisfação. A pessoa não vai terminar com aquele gosto, né? Irritada porque não chegou ao final, não descobriu o mistério, não. Não vai. Tá, não há nem essa preocupação. E eu fiz uma forma que a pessoa possa ler em ordens diferentes e ler sem precisar ter lido o outro. Então, é como se fosse uma crônica, na verdade. Se quiser ler um só, tá bom. Exatamente. Se quiser começar do último, não vai ser prejuízo para os 2 primeiros. Não vai ser. Aí a pergunta que eu faço é, será que ela vai conseguir ler só um? E aí o que eu tenho achado muito bacana é essa resposta que as pessoas têm dado. Até na faculdade, às vezes eu estou num restaurante universitário almoçando, e aí passa alguém e aí olha assim, peraí, você é o Edilson do Thomas? Aí eu falo, eu acho que sou. E aí a gente acaba conversando e a pessoa fala, e ela faz perguntas, e por que aconteceu isso? E isso aqui é verdade? E aí surge uma conversa muito bacana, né? Mas, assim, o que tem me felicitado é pessoas que não leem, não têm o hábito da leitura. É um livro que você lê de forma muito rápida. Eu fiz questão de dar detalhes, descrever ambientes, mas, ao mesmo tempo, eu me prendi à situação da ação. Então, é um livro de ação. Tem pessoas que falam assim, Edilson, eu vou parar para poder respirar. E aí, porque é um livro de literatura rápida. Tem pessoas até que perguntam se ele vai virar uma série ou um filme. E aí eu falei, bom, tá na mão de Deus, né? Quem sabe? E aí a ideia é justamente essa, fazer a pessoa ter uma experiência de ser evangelizada, volto a falar isso, mas ao mesmo tempo eu estou gostando do que eu estou lendo. Eu estou gostando, vou falar, vou incentivar, vou presentear alguém. Você criou um personagem com que o leitor ele pudesse se identificar, não é? O que você pretende que essa história de ficção gere na pessoa? Porque quando o autor ele começa a escrever um livro, ele sempre tem em mente um objetivo muito claro, né? Depois vem, claro, objetivos secundários, mas para o que o livro está sendo escrito, o autor sabe. Né? O que você pretendia causar em quem lesse? Primeiro, questionamento. Às vezes nós temos medo de questionar a nossa fé. E a nossa fé, ela cresce porque, na verdade, o que move muitas vezes a fé não é você acreditar sem ver, mas é você fazer perguntas e saber que Deus está lá providenciando a resposta. E mesmo quando ele demora a responder, ali já é uma resposta de Deus, porque Deus é mistério. A ideia de Thomas é a pessoa que tem muitas perguntas sobre a sua fé, descobrir que o mundo é um livro aberto e que Deus está falando no rosto da outra pessoa. Thomas é uma pessoa que não acredita em Deus, só que ele tem um amigo que é chamado Augusto, que acredita. E em situações que Thomas precisa, ele encontra a palavra amiga de Augusto, ou de Clarinha, que é a namorada dele no livro. Então a ideia é justamente essa. Eu quero que o leitor comece como Thomas e termine como Rocha. O que Thomas Rocha ele tem em comum com o homem de hoje? Eu acredito que esse desejo de tocar. A gente diz que o homem ele precisa ver e tocar, como Tomé. Tomé ele escutou o pessoal dizer, Jesus ressuscitou. Ele, não, tudo bem, mas eu só acredito vendo. O homem de hoje é assim. Tem que fazer a minha experiência com ele. Eu tenho que fazer a minha experiência pessoal, eu preciso tocar. No mundo de hoje, touch, né? Tudo você toca e já se transforma na sua frente. Thomas não poderia ser diferente. Você toca naquela experiência da amizade e descobre que há algo muito maior, que dá subsídio à própria amizade ser honesta. Porque muitas pessoas se decepcionam com seus amigos. O que faz você acreditar que uma amizade vale a pena?
que escolher alguém para a sua vida inteira vale a pena? Será que eu vou escolher e depois eu vou acabar? Não era a pessoa certa. Nós estamos numa crise de valores. A ideia do livro é evangelizar por meio dos valores. E, claro, o plano de fundo sempre é o rosto de Cristo, a experiência da ressurreição. Mas é especialmente falar dos valores e fazer com que o leitor não tenha medo de se perguntar sobre a sua fé, mas saiba que sempre existe uma porta aberta para que ele encontre a resposta. E a ideia é justamente essa. Na sua opinião, qual é o maior desafio, e aí desafio missão, né? Sim. Para o escritor cristão nesses dias de hoje? Tem uma missão específica, Edilson? Tem um desafio diferenciado para esta pessoa que se aventura na arte de escrever, trazendo esses valores da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo para esta sociedade? Tem, e os valores vai depender da região que esse autor está. Claro, porque o autor ele é influenciado pelo que ele lê, mas pelo que ele vive de história e da própria educação. Esse é o meu segundo livro, né? O meu primeiro livro, o nome do livro é Serás Inteiramente do Senhor Teu Deus. Ele faz parte de uma coleção chamada Coleção Renascer, onde todos os temas do Seminário de Vida no Espírito Santo são tratados. E nesse livro especificamente, é um livro religioso. Ele surgiu com uma ideia diferente. Qual foi o meu desafio? Fazer os valores se tornarem atrativos para quem não tem base de valores. Ou seja, para quem vive num mundo relativista como nós temos. Como tornar atrativa a ideia da fidelidade no matrimônio ou a honestidade na amizade, quando o mundo muitas vezes nos ensina que nós devemos passar por cima do outro. Então, o meu desafio foi esse. Eu acredito que autores que estão talvez em outros países, o desafio seja como falar de Deus, como mostrar que aquele ser que ele acredita é Jesus Cristo. Uma coisa que C.S. Lewis, que escreveu Nárnia, Crônicas de Nárnia, fez uma coisa belíssima. Ele criou aquela figura do leão, que é Aslan, e ele vai dizer que Aslan, no mundo real, tem outro nome. E fica sugestivo. O leitor começa a pensar, poxa, então é Jesus. Esse leão que aparece, que ressurge no terceiro dia, você começa a ver símbolos de uma fé comum. Então, eu acredito que o autor ele vai tendo uma experiência de um desafio próprio da época, mas aí cabe ao Espírito Santo fazer o livro se tornar atemporal. E aí é o que eu tenho pedido a Deus a graça, e graças a Deus tenho tido uma resposta muito boa. Eu vou sentindo luzes no caminho, né? Ele vai se tornando atemporal à medida que a mensagem, por si mesmo, se atualiza. Muito bom. Não é? Eu tenho certeza que quem está acompanhando aqui o bate-papo e tomando conhecimento do conteúdo do livro por meio aqui da sua partilha, já está ansioso para saber como é que faz para adquirir esse livro. Queria perguntar se você não quer deixar para nós o site para as pessoas fazerem a aquisição. Hoje, nós temos uma parceria e ele está em todos os grandes sites de música e de livros do país. Então, Americanas, Cultura... Jogou ali Thomas Rocha e os Filhos de Odin? Já aparece. Agora, quem quiser conhecer o site da nossa editora, você pode ir em www.conshalom.org e você vai encontrar já toda a coletânea, não só desse livro, mas dos outros livros da nossa comunidade. Então, vamos de novo, www.conshalom.org. E aí já está. Às vezes a pessoa bota .com.br, não, mas é só conshalom.org. www.conshalom, com de comunidade. Exatamente. Fica bem fácil você guardar. conshalom.org. Não é .com, não é .com.br, nem .org.br. É só .org. Resolvido. É isso aí. Edilson, muito obrigado, viu? Eu que não agradeço. só pela entrevista, mas pelo livro. Não é? É uma carência grande dentro da nossa igreja. A gente percebe que mesmo hoje, tendo autores que estão dando respostas como você está dando, nós temos que correr bem atrás, precisamos de mais literaturas como essa. Ficamos felizes de que o segundo já está no forno. E eu ainda fiz uma coisinha que as pessoas dizem assim, isso foi uma maldade, mas eu acho que não foi. No final do livro, eu já deixo o primeiro capítulo do segundo livro. Então, a pessoa já termina já com a possibilidade de saber como é que vai ser a próxima história. Então, já fica aquele gostinho de quero mais, né? Não é nem esperta, né? Então, tá aí para você o site, para você fazer a sua aquisição, presentear o seu filho, seu neto, seu sobrinho, seu amigo, seu pai, não é? Não tem idade que seja barreira para a pessoa ingressar num romance e fazer uma linda experiência. Mais uma vez, agradeço aqui o Edilson, a comunidade Shalom, pela grande obra de evangelização que realiza nesse nosso país. E me despeço de você, né? Porque o programa está terminando por hoje. Mas você pode continuar em contato com o Papo Aberto através da nossa página no Facebook, facebook.com/papoaberto. Deus abençoe seu fim de noite e nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá!